O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro virtual na Casa de Paz José Cambinda. Damos início com a prece de abertura. Deus meu Pai, Jesus, Mestre e Pastor de nossas almas, aqui estamos para mais um trabalho nesta Casa do Caminho. Que possamos estar amparados pelos bons espíritos e que nossos anjos guardiões nos ajudem a levar uma palavra de consolo e compreensão a todos. Que estejamos receptivos para participar deste banquete espiritual que será ofertado aqui nesta noite. Que os estudos da noite possam trazer entendimento e compreensão a todos nós. Que assim seja. Faremos a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, Os Vivos do Além. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não representa base aos movimentos de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os procedem na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando o padecimento de infortúnios perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Teremos na noite de hoje nossa irmã Isabel Cristina, a nossa querida Bel, que falará para nós o tema Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Muito boa noite a todos. Estamos com saudade já de fazer essas palestras aqui. Palestra não, né, gente? A gente é projeto de orador, né? De vir aqui falar um pouquinho do muito pouco que a gente estuda. E cadê a minha imagem aqui? Isso. Nós vamos falar desse livro
que no caso, né, o meu é uma edição antiga, mas a edição nova já tem uma outra capa. Você já leu esse livro? Alguém já leu? E tudo bem quem não leu, e eu espero que vocês saiam daqui com muita vontade de ler, porque é a terceira vez que eu li esse livro. Na verdade, essa foi um estudo que a gente começou num grupo, né, e não demos continuidade, e aí eu resolvi estudar um pouquinho mais, e é a primeira vez, dessa terceira vez, que eu me emociono o tempo todo. Durante o dia, e nesse momento eu também estou, e vocês me desculpem se durante a minha fala eu me emocionar, porque é muito peculiar. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem, levantando a mão. Vocês acreditam mesmo que o Brasil é a pátria do Evangelho? Quem acredita, por favor, levanta a mão. A grande maioria acredita, né? Porque Jesus veio para os doentes. Ele veio para aqueles imperfeitos. Porque o Evangelho não é guia para a gente conseguir as glórias materiais, nem as riquezas terrenas. Não. O Evangelho é a explicação de que a verdadeira vida é a vida espiritual. E se nós somos a pátria do Evangelho, nós temos que oferecer aos devedores a oportunidade do reequilíbrio através das lutas da vida. Não é isso? Esse livro foi escrito por Chico Xavier em 1938, ditado por Humberto de Campos. É o 4º livro, se não me engano, do Chico. Porque Humberto de Campos foi fazer uma pesquisa lá nas bibliotecas, né, do plano espiritual para trazer essas informações para a gente. Porque é lindíssimo. Mas é um livro que, para eu falar dele todo, eu precisaria de umas 3 horas. Eu estou livre até às 11, tudo bem para vocês? Então eu busquei aí sintetizar e até para deixar aí a curiosidade de vários fatos para vocês lerem esse livro. Que é um livro maravilhoso, porque além de todos os ensinamentos e de todas as informações que contém nele, Humberto de Campos vai nos dizer que Jesus, o nosso mestre, ele escolhe o Brasil para ser a pátria do Evangelho. Nós não somos a pátria do Evangelho pelo acaso, até porque quem está aqui sabe que o acaso não existe, né? Nós somos escolhidos por uma razão. E nós vamos, na verdade a palestra hoje não é uma palestra, é uma aula de história, só que nós vamos ter ela vista sob um outro ângulo, sobre o ângulo espiritual. Nós vamos ver como o Brasil foi todo preparado para receber aqui a árvore do Evangelho de Jesus. E nós vamos ver que o Brasil tem uma missão espiritual muito importante para o mundo de regeneração. Embora eu vá falar aqui de algumas atrocidades, e a gente sabe que houve, porque a gente estudou isso lá nos bancos escolares, a mensagem é de esperança. É de nós acreditarmos na potência dessa missão espiritual que nós temos com os princípios do cristianismo. E nós vamos começar a discorrer agora. A nossa fala começa aqui. No 4º período lá do século XIV, mais ou menos nesse período aí, o mundo já estava um caos, né? Nós vivíamos dores, cruzadas, guerras fratricidas, conflitos sangrentos, todas as relações religiosas estavam esgarçadas. Nós tínhamos assim a Europa e o Oriente Médio manchados de muito sangue, porque eles brigavam, inclusive por Jerusalém. E além disso, depois das cruzadas, o clero completamente comprometido, nós ainda tivemos a Inquisição, que tomou conta de todos os espaços religiosos. E isso durou aproximadamente 200 anos. Nessa janela do tempo aí, desse período, o homem perdeu todos os seus valores, se perdeu
e perdeu as bases, os princípios do cristianismo. Foi aí que nós começamos a nossa falência. Porque, não se engane, nós não estamos falando de outras pessoas. Nós estamos falando de nós. Nós estamos aqui contando a nossa história. A história do Brasil. Éramos nós lá, que através da reencarnação, viemos habitar esse planeta para podermos, pela misericórdia do Pai, nos reequilibrar, nos redimir. E é por isso que é tão importante, e essa história faz tanto eco nos nossos corações, porque é a necessidade da mudança, a necessidade de nós despertarmos para os reais valores, os valores deixados pelo Cristo. E isso é para ontem, é urgente, já é uma emergência. Nós não temos muito tempo, estamos aí na transição. Será que nós vamos merecer reencarnar num planeta de regeneração? As cruzadas, se vocês quiserem ver com um pouquinho mais de detalhes, tem uma série na Netflix que chama-se Templários, que retrata bem essa época. Mas vamos continuar. Nessa época, por favor, nessa época há uma mobilização no mundo espiritual. Porque Jesus, que visitava periodicamente a Terra, ele visita a Terra e fica muito amargurado quando ele aqui chega e pergunta: onde o meu doce evangelho? Aonde estão as mensagens que eu deixei? Aonde estão os requisitos do último grande mensageiro que enviei ao planeta, Francisco de Assis? Não restava mais nada. Então, Jesus chama Eliu, e aqui eu vou abrir um parênteses, para nós entendermos quão bonito é a nossa história. E eu vou abrir um parênteses para falar de Eliu, que foi Hilel. Hilel, descendente de fenícios, de mercadores, de grandes navegadores. Hilel foi um rabino que viveu no século II a.C., o rabino do amor. Ninguém falou mais de amor do que Hilel. Ele viveu 120 anos. 40 estudando e 40 de sabedoria. Quando chega no final, Hilel tem que passar esse legado. E ele passa para o neto. Quem era o neto de Hilel? Gamaliel. Quem é Gamaliel? Quem leu Paulo e Estevão sabe que Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso. Quanta beleza! Aí nós vamos ver a importância desse espírito Eliu, que já era um precursor do Cristo lá quando era Hilel, envolvido sempre nas bases do cristianismo. E isso é muito bonito de ver. Mas Jesus vira para Eliu e fala assim: esse povo precisa de dor e sofrimento. Porque para eles entenderem o amor e o perdão, eles vão precisar sofrer. Para eles perceberem o valor do amor, para eles entenderem a minha mensagem, eles vão precisar de sofrimento. E aí, Eliu, que já era outro dos mensageiros, porque Jesus tem inúmeros mensageiros, inúmeros emissários, diz para ele: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E Jesus pergunta para Eliu: e aonde ficam essas terras? E Eliu responde: mais ao sul. E quando no seio da sua paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplava as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil,
desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos, o Cruzeiro do Sul. Isso não é lindo, gente? Isso é maravilhoso. No livro, o Humberto de Campos, ele vai narrar para a gente de todas as reuniões, de todos esses planejamentos, de todas as decisões que ele tomou para os filhos da pátria do Evangelho. Olha, um planejamento estratégico para que nós aqui pudéssemos ser essa outra árvore. Porque na Palestina, a mensagem de Jesus não encontrava mais eco. Porque as pessoas que lá estavam foram ficando muito sedentas por poder, por orgulho, por vaidade, queriam riquezas. Tanto é, gente, que eles não aceitaram Jesus como Messias prometido porque ele nasceu na nobreza. Então, não havendo essa ressonância, não encontrando isso, ele, por favor, ele fala para Eliú, com as mãos para o alto, como se invocasse a bênção de seu pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Isso está no primeiro capítulo, mas eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não falei no começo. O prefácio desse livro é de Emmanuel, e o primeiro capítulo, que na verdade é uma introdução, que chama-se Esclarecendo, é do Humberto de Campos. Só essas duas já dariam uma palestra. Só esses dois capítulos já dão uma palestra, de tanta riqueza de detalhes que tem lá. E vocês acham que nós fomos escolhidos por privilégio? Não. Até porque Deus não privilegia ninguém. Foi-nos confiado a tarefa de aprender, vivenciar e divulgar e espalhar a mensagem do Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. É muito grande. Mas nós aceitamos. Estamos aqui. Humberto de Campos também nos conta que numa dessas visitas, que quando Jesus vem aqui, ele escolhe o Brasil para coração do mundo. Mas não é Jesus, quer dizer, claro que Jesus, né? Mas isso é uma vontade divina. E a gente fazendo uma analogia de coração, qual é o órgão vital do nosso corpo? Fala aí, doutor. É o coração. Por favor. Já estava no Evangelho de Mateus. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. A pergunta é: será que nós estamos dando esses frutos? Por favor. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Isso está até no prefácio. E é muito bonito a gente entender, e eu vou discorrer sobre isso, como que isso tudo vai se dar. E verificando que aqui seria o local onde ele ia replantar a árvore do Evangelho, mais uma vez, uma equipe espiritual vem preparar a estrutura geográfica do país. Nós não temos a estrutura de um coração à toa. Foi preparado para sermos o coração do planeta, o coração do mundo. E foi preparado também as formas de não termos aqui vulcão, furacão, maremoto, terremoto, porque nós não podíamos nos ocupar com essas catástrofes. Nós tínhamos que prestar atenção na nossa missão, que é a missão de trazer o Evangelho, de trazer a mensagem do Cristo e daqui partir para todo o planeta, coração do mundo, pátria do Evangelho. A maioria de vocês disse para mim aqui que acredita nisso, não é verdade?
E outra coisa que também foi feita, porque nós não somos originários de um único povo. Nós somos, como Olavo Bilac dizia, a flor amorosa de 3 tristes raças. Porque nós somos herdeiros, nós somos originários do português, do negro e do índio. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço vem do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. E é muito lindo a gente ver como um planejamento desse tamanho, dessa envergadura, e nós aqui, não sei nem quantos milhões de brasileiros nós somos mais hoje, acho que nem sei que alguém sabe dessa informação. Olha, e aí a gente tem aqueles que vão embora, mas a gente tem aqueles que vêm. Porque nós, inclusive, sendo resultado dessas 3 raças, nós somos simples. Porque nós somos bons, nós somos amigos, nós somos solidários. Se não fosse essa origem, nós não seríamos assim. Nós somos diferentes de qualquer outro povo. A gente tem que acreditar nisso. Nós somos bons. E nós precisamos buscar isso em nós. Por favor. Aqui, Eliu, sob a luz da misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração de Deus. A mão do Senhor se alça sobre sua longa extensão e sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não podia fracionar. O Brasil é um dos únicos países que não foi dividido na América. Portugal conseguiu preservar 8 milhões de quilômetros e meio do nosso país. O coração do orbe não pode fracionar. E isso também é lindo. Pode passar para mim, por favor. Aí, depois de tudo isso acertado, Jesus vira para Eliu e fala assim: você vai reencarnar. Tu te corporificarás na terra no seio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do mundo novo. E nós vamos entender que Eliu reencarna, pode passar, por favor, em 1394, filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancaster. Ele reencarna no solo português e ele é conhecido na história como Dom Henrique, o Infante de Sagres. Né? E ele monta uma escola de Sagres. O que é essa escola de Sagres? É uma escola de navegadores. Olha que coisa. Olha, vamos entender isso. Eliu, Hilel, descendente de navegadores, reencarna em Portugal, mas o momento econômico de Portugal nessa época era muito ruim, muito ruim. Então, Dom João, né, nomeia os 3 filhos como dirigentes das ordens, porque a igreja tinha muito dinheiro. E ele então nomeia Dom Henrique o grão-mestre da Ordem do Cristo, uma ordem secular e a mais rica. E ele não só encontra os recursos ali, como também manuscritos que falam dos povos antigos e das rotas antigas. E com esses recursos ele contrata matemáticos, engenheiros navais, agrônomos e constrói navios que vai dar a condição para que Cabral viaje depois para o Brasil. Dom Henrique desencarna em 1460, ele não viu o Brasil ser descoberto, não no plano físico, e volta para o plano espiritual para continuar na causa do Evangelho. Por favor. A grande expedição de Cabral, né, deixa Portugal dia 7 de março de 1500. E a gente estudou na escola que Cabral perdeu o caminho para as Índias. Né? E perdeu mesmo, porque em alto mar as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível, desviando o caminho das Índias para o coração geográfico do Brasil.
Porque a partir do momento que essa questão das navegações começam a crescer, todo mundo queria ir para as Índias, né, por conta das especiarias. Porque, gente, noz moscada, açafrão, isso era caríssimo. Isso enriquecia nações. E eles queriam essas coisas da Índia. Mas nós já estávamos destinados, né, nós já éramos aqui a terra do cruzeiro. E aí, Humberto de Campos vai falar em um determinado ponto lá do livro que o Henrique de Sagres, né, ele tinha a certeza de que existiam outras terras desconhecidas. Claro, ele já visitava essas terras com Jesus, ele já sabia que tinha, né? Mas ele estava assim, muito, vamos dizer, conectados com essa essência. Por favor. Brasil, a pátria do Cordeiro de Deus. Terra de Veracruz foi o primeiro nome que o Brasil teve, da Pedro Alves Cabral, misturando religião com a cruz que marcava a nossa terra do Cruzeiro do Sul. Mais uma vez, a pátria do Evangelho. Nós já tínhamos muito dessa religiosidade naquele período. Pode passar. Aí vieram para cá os degredados. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. E aqui nós vamos abrir um parênteses, que nós temos assim, um hábito de dizer que para o Brasil só vieram os ladrões de Portugal. Não é verdade. Para cá vieram os injustiçados, que foram exilados da sua pátria. Claro, que veio aqueles também, né, gente? Mas era uma oportunidade. Os índios, aproveitaremos os elementos simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessa terra, que estava no princípio do seu processo evolutivo. E os negros. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade, da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. A gente sabe que esse é o quadro mais triste da nossa história. Mas é claro que Jesus e toda a sua equipe e todo o planejamento não deixa nenhum de nós inocente. Ninguém sofre tudo. Ninguém sofre injustamente. Ninguém sofre por acaso. Eu não estou aqui justificando o que aconteceu com os índios nem com os negros, muito pelo contrário. Era compromisso deles? Era. Mas isso não nos libera de aplicarmos a justiça, a caridade, o amor ao próximo. Pode passar. Jesus, lá na Palestina, começa a vida pública com o Sermão da Montanha. E aqui, nesse caso, essas três bem-aventuranças cabem exatamente para os portugueses degredados, bem-aventurados os que têm sede de fome e justiça, porque serão saciados. Os índios, bem-aventurados os puros de coração. Os escravos e negros, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por favor. Ismael está sempre reunindo um número muito grande de colaboradores. Ismael, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu li esse livro, dessa vez eu falei, gente, o grande personagem dessa história é Ismael. Porque o que Ismael fez e faz até hoje é muita coisa. E Jesus diz para ele, Ismael, manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Ele é o nosso... que está assim olhando por nós, está sempre ele e a sua equipe de emissários, mensageiros, né? Receba-os nos teus braços, trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. Deus, Cristo e caridade. Essa é a bandeira de Ismael que vive sobre nós. Nós precisamos, fazer a nossa parte. Mas a coisa vai passando, o tempo vai passando, as coisas vão se desenrolando, tem muitos fatos, e eu não vou poder falar de todos, a não ser que vocês queiram ficar até às 11.
E aí nós vamos ver Ismael sempre em busca de Jesus, procurando, pedindo ajuda. Por favor. Nós vamos receber aqui missionários. Esses nomes são todos emissários do Cristo, são todos mensageiros de Ismael. José de Anchieta, desvelado apóstolo do Brasil, que já não, Anchieta não estava corrompido em Portugal, designado para desenvolver os núcleos de civilização já existentes em Piratininga. E os jesuítas, claro que a gente tem aí também algumas correntes da história que diz que os jesuítas escravizavam os índios. Não acho que seja verdade, até porque quem nos conta isso é Humberto de Campos, né? E aí quem conta pra gente é a espiritualidade, então eu não acredito nisso. Homens abnegados que de fato eram o sal da nova terra. Foram eles os primeiros passos luminosos das falantes imortais do infinito da terra do Evangelho. Pode passar. Ismael suplica Jesus. Ismael está sempre pedindo socorro para Jesus. Até porque, né, nós ainda estávamos muito cheios das imperfeições, muito agarrados à matéria. Nós ainda estávamos com o coração com muita dor, com muita mágoa, com muito ódio. Suplica a Jesus, pois os latifúndios da Santa Cruz escravizam os negros vindo da Guiné, Luanda e Angola. Os índios receberam o Cabral com tanta fraternidade. Eles abriram os braços, receberam o Cabral como um irmão muito amado, disponibilizaram as casas deles rústicas para que eles pudessem se instalar. E no primeiro momento, essa troca foi boa. Depois, as coisas se tornaram sangrentas, porque também para cá começaram a vir os degredados e outros. E aí todo mundo veio atrás de quê? Das riquezas desse país. Então começou a briga. Que não acabou até hoje, né, gente? Ainda está rolando isso ali. Bom, e o atrito das raças deu ensejo a muitas cenas dolorosas e muito lamentáveis. E isso a gente já estudou na história, não preciso repetir aqui, né? Mas Jesus vira para Ismael e diz assim: Ismael, leva essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira da paz e da esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, dos códigos dourados do sofrimento. Aí, dentre essas raças que brigavam estavam batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados. Ninguém sofre à toa. Ninguém sofre por acaso. Nós não vamos sair do planeta sem pagar o último centavo que a gente quer. Não porque Deus seja um cobrador de... Não. Mas porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência e isso é ela que vai nos cobrar. É ela que já está nos cobrando. Não é não? Então vamos lá, pode passar. Os bandeirantes. Aí Jesus diz assim: homens de ciência, mas sem humildade e sem amor, vão aceitar esse encargo de entrar, prosseguir no mesmo campo do labor de liberdade, levando agora mais longe a sua coragem e seu heroísmo. Penetrareis no coração da terra do cruzeiro com a vossa dedicação. Novas atividades serão descobertas e novas possibilidades vão de felicitar a existência dos colonizadores do Brasil. Fernão Dias, que foi um dos grandes bandeirantes, ele mata o próprio filho por conta dessa ganância pelo ouro do filho dele. Ele mata o próprio filho porque ele se comprometeu em não deixar que isso acontecesse. Mas nós ainda somos esses errantes. Mas ele deve ter sido, quer dizer, calculo que tem sido uma dor horrível. Por favor. Até que horas eu posso falar, hein? Né? Que horas? 8h40. Ah, tá. A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é um movimento, talvez, o mais importante movimento social que já existiu no Brasil, né? Porque a luta contra a opressão do governo português no período colonial. Então,
Mas como nada é por acaso, olha que lindo as teias das reencarnações que eu estou contando aqui para vocês. Embriagados pela concepção política atual do Brasil, que sofre nessa época o máximo de vexame no que se referia à sua liberdade, devido à mineração e à exploração de Portugal e por outras regiões, intelectuais mineiros idealizam a República. Diversos simpatizantes e atuantes da Conjuração são presos e condenados à morte. E Tiradentes recebe a mais dura das penas a fim de servir de exemplo aos demais simpatizantes do movimento. Tiradentes, porém, expia sua prova com heroísmo e consolo. Ismael recebe Tiradentes em seus braços quando ele esquartejado, lhe dizendo que naquele momento ele havia resgatado os delitos cruéis que havia cometido quando se ocupava do nefando mistério de inquisitor. Na verdade, os outros confidentes foram exilados na África. Só Tiradentes é que foi condenado à morte. Tem uma trilogia de livros, eu não sei se é uma trilogia, A Moça da Ilha, Confidências de um Confidente e de Mário Tiradentes, porque Mário, antes de ser inquisidor, também foi imperador romano. E é da Maria Lusa Vasconcelos, é romance, mas é exatamente contando essa história. Eu já li esses livros há muitos anos e quando estava fazendo isso, lembrei disso. E é muito interessante se vocês acharem, porque é muito bacana. Dona Maria I, né, que era a rainha, ela que dá a ordem de esquartejar Tiradentes. E depois que isso acontece, ela enlouquece, porque ela se arrepende. Dona Maria a louca, né? Nós já ouvimos falar. Ela enlouquece depois disso. Porque ela também leva Portugal à ruína. Porque aqui já estava todo mundo atrás das riquezas. Os magistrados queriam ficar ricos antes de voltar para Portugal. A igreja queria, os padres queriam ouro para a igreja. Inclusive, se a gente for a Portugal, a Espanha, ou até Minas, você vai ver a quantidade de ouro do Brasil que está nessas igrejas. E o agente do fisco ia atrás de muito dinheiro para sustentar os parasitas da nobreza. Por isso se dá toda essa revolta, porque ninguém aguentava mais esse tipo de exploração. Mas eles são descobertos e acontece isso. Mas como nada é por acaso, Tiradentes aí resgata o débito dele. Pode virar para mim, por favor? Dom Pedro I. É claro que dentro desse espaço de tempo tem a vinda de Dom João para cá, com toda a família real. Probleminhas com Bonaparte, né, gente? Mas se vocês quiserem, eu vou contando, né? Para quem está interessado na história, eu quero que vocês tenham interesse no livro. E Dom João volta para Portugal e deixa Dom Pedro aqui. E eu aqui não fiz uma colocação, mas eu gostaria de falar de Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, uma mulher inteligente, que ela veio para o Brasil, casou-se com Dom Pedro, mas ela fez muita parte de toda a estratégia que libertou o Brasil. Ela era, na verdade, uma emissária de Ismael. Dom Pedro tinha muitas fraquezas na vida pessoal, na vida conjugal, a gente sabe disso, né? Mas nos momentos que se tornava receptivo, as falanges de Ismael aproveitavam para auxiliá-lo na tarefa da consolidação da liberdade da pátria e do Evangelho. Dom Pedro era uma mistura de ternura e desordem. Por favor. As inquietações pela independência já estavam no país há alguns anos. Os brasileiros achavam que Dom Pedro I deveria encarnar o papel de libertador do país. Ismael reúne seus companheiros e diz que a independência do Brasil já estava proclamada e que deveria ser escolhida uma data oficial que assinalasse a liberdade indestrutível. Até quem faz parte dessa proclamação que já estava feita e assinada é a Dona Leopoldina, né? Ismael pede a Tiradentes que acompanhe Dom Pedro em seu regresso ao Rio, auxiliando em seu coração o grito da liberdade. A gente tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que diz assim: influencia os espíritos em seus pensamentos, em suas atitudes, muito mais do que imaginais, quando não muito é ele que vos dirige. E foi assim que a independência do Brasil aconteceu. Por favor. Dom Pedro recebia imposições da corte de Lisboa para voltar a Portugal.
Mas quando ninguém contava, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, 7 de setembro de 1822, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que zelava pela grandeza da pátria. Nada mais, nada menos que Tiradentes. É Tiradentes quem impune Dom Pedro para que ele liberte o Brasil da coroa. Mas nem tudo são flores. E a coisa vai se desenrolando, por favor. Começam as brigas políticas já pelo Brasil independente. Dom Pedro I começa a desagradar o povo brasileiro como imperador. Dom Pedro abandona o Brasil em 7 de abril de 1831 e deixa seu filho Dom Pedro II apenas com 5 anos como príncipe regente. E aí, enquanto isso, no mundo espiritual, que para mim é uma das coisas mais lindas desse livro, por favor, Ismael procura Jesus e conta tudo o que estava acontecendo na parte do Evangelho. Jesus solicita Longinos na construção dessa pátria e pergunta-lhe se sente em seu coração a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho. Longinos, com um misto de esperança e de angústia, responde ao mestre que ele bem sabe do seu elevado propósito em aprender suas lições divinas e que tens voluntariamente experimentado diversas existências de dor a fim de gravar no seu íntimo a compreensão do amor infinito que ele não conseguiu entender ao pé da cruz do Calvário. Longinos é nada mais, nada menos. Sabe quem é Longinos? Alguém sabe? Longinos é o centurião que atravessa a lança no peito de Jesus. Depois de muitas encarnações, de muita dor e de muito sofrimento, ele aceita ser Dom Pedro II, imperador do Brasil. Por favor. Jesus entrega a Longinos o dever de ser o imperador do Brasil, explicando-lhe toda a glória que terás se não perdesse os prazeres materiais, dizendo que, se for bem sucedido, essa constituirá sua última encarnação no planeta escuro da dor e do esquecimento. Ele é declarado aos 16 anos o imperador do Brasil. Ele foi, até dito pelos seus adversários, o mais republicano de todos os republicanos desse país. Foi generoso, foi bom. Só teve um errinho ali no Uruguai, né, gente? Não sei se isso comprometeu, assim, essa última encarnação dele, porque ele não ouviu os irmãos, amigos espirituais, né? Então ele erra nesse aspecto, mas ele se redime. E é linda a história de Dom Pedro, então eu quis colocar, de Dom Pedro II, eu quis colocar aqui para vocês verem, por favor. Mas antes disso, eu começo aqui. O generoso imperador, ele é afastado. Então ele entrega a regência para sua filha, Princesa Isabel, que também é outro espírito emissário de Ismael, que já tinha assinado a lei do ventre livre. E ela forma um ministério de nobilíssimos espíritos daquela época. E aí apresentam para ela a carta para ela assinada a Lei Áurea e ela faz sem hesitar. Então, Dom Pedro, por favor. Mulheres fortes, né, gente, daquela época, mulheres decididas. Pode passar para mim? A República. Dom Pedro recebe a notícia da República, programada por Deodoro, que era íntimo da sua casa e do seu coração. Dom Pedro não gosta no primeiro momento disso, não. Ele fica meio chateado, porque ele se sente traído, porque Deodoro frequentava a sua casa, e ele proclama a República sem Dom Pedro, mas ele escuta, não escuta as vozes dos espíritos que estavam pela ânsia do poder, e confortado pelas luzes do alto, que nunca lhe abandonaram, Dom Pedro II não permitiu que fosse derramada uma só gota de sangue. Preparou rapidamente a retirada da sua família e retornou ao Portugal com as lágrimas nos olhos. Dom Pedro não aceitou dinheiro pelo seu exílio. A única coisa que ele levou pelo seu exílio foi um punhado de terra desse país aqui que ele aprendeu a amar. Essa história do Brasil é linda, né, gente? É de emocionar. Pode passar, por favor.
Em 29 de agosto, nascia de 1831, vamos ver as datas aí para a gente não se perder, no Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, outro emissário do Cristo, outro emissário de Ismael, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir a sua elevada missão. No começo, inclusive, do Espiritismo, antes da FEB, há muitos grupos e estava havendo alguns conflitos, estava havendo um enfraquecimento disso aqui, porque começa na Bahia, depois vem para o Rio, e aí Bezerra de Menezes assume o comando da Sociedade Espírita e com a sua harmonia, com a sua prudência, ele consegue reunir para que nós pudéssemos, aprender toda essa mensagem do Cristo, agora já pelo lado espírita. Por favor. A FEB, o primeiro cuidado de Ismael após a proclamação da República foi reafirmar no seio dos ambientes espíritas a necessidade da obra evangélica, favorecendo o fortalecimento da doutrina de tolerância, amor, piedade, perdão do Mestre Jesus. Em 1884, aí nós vamos ver que tudo acontece dentro dessa janela do tempo aí, a FEB é criada para coordenar as ideias doutrinárias consoante as orientações de Kardec, que foi presidida por Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Antes da gente continuar, eu queria ler um trechinho aqui de instruções de Allan Kardec, que na Sociedade Espírita Fraternidade foi recebida pelo médium Frederico Júnior. É enorme a mensagem, mas eu destaquei só um pedacinho, vou ler para vocês. Todos foram chamados, a nenhum recesso da terra deixou-se de apresentar-se. O Consolador, em nome desse Deus de misericórdia, que não quer a morte de um pecador, que não quer extermínio dos ingratos, que antes os quer ver remidos dos desvarios da carne, da obcecação dos instintos. Sendo assim, a esse pedaço de terra que chamamos Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos antes de encarnarem, compromissos de que ainda não vos desobrigastes, e perdoai que eu diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres levados por sentimentos que agora não convém comentar. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou sua bandeira, tendo escrito nela, Deus, Cristo e caridade, forte pela sua dedicação, animado pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos seus trabalhadores. Sua voz santa e evangélica ecoa em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento, onde unidos teriam a força dos leões e a mansidão das pombas. Onde unidos pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas. Onde entrelaçados no único sentimento do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé. Kardec manda essa mensagem através desse médium. Pode passar para mim, por favor. Somos o coração do mundo? A palavra do Evangelho? Todas as raças, todas as religiões, convivência em clima de fraternidade, não temos conflitos religiosos, temos uma coisinha pontual aqui e ali, mas nós não temos guerra em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do amor. Aliás, não temos nem guerra, né, gente? Somos o maior país espírita do mundo, somos o maior país católico do mundo, somos o quarto maior país evangélico do mundo. Somos ou não somos a parte do Evangelho? Estamos ou não estamos comprometidos com a mensagem do Cristo, com o trabalho de divulgar a mensagem do Cristo? Trazer esse tema, às vezes, incomoda, porque faz a gente dar uma refletida aonde é que o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Porque nós temos todas as oportunidades, mas a vida é feita de escolhas, e eu estou falando de nós, inclusive eu, porque quando eu vou estudar esse tema, eu acho que a primeira pessoa que precisa sou eu, quando vou estudar qualquer tema, né? Eu é que preciso. Então, eu acho que essa reflexão eu quis trazer para dividir com vocês, porque eu acho que o tempo ruge, essa porcaria é grande.
E nós não podemos mais perder esse tempo, porque nós não temos esse tempo. A transição está aí. Eu até achei, gente, que a transição fosse ser uma coisa assim, mais paz e amor. Mas não é não. Né? O negócio é complicado. Mas eu acredito que a ordem nasce do caos. Eu acredito que sempre vai ter uma outra oportunidade. Eu acredito que nós somos bons. Eu acredito que nós estamos reunidos aqui porque nós acreditamos na mensagem do Cristo. E qual é o nosso papel nisso? Pode passar para mim, por favor. E aí eu trouxe essa reflexão. Aqui apresentamos os papéis espirituais de alguns daqueles que participaram da história do Brasil. E nós? Qual é o nosso papel na construção da pátria hoje? Peguei a espada de São Jorge agora, gente? Mas é para a gente refletir. Nós precisamos disso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos achar de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nós não estamos mais nascendo de Gabriel. Nós temos um leme maravilhoso. Nós temos um comandante no leme dessa nau, que é Ismael, dessa nau Brasil, que é Ismael, e dessa nau planeta Terra, que é Jesus. Então nós temos que aproveitar isso. Nós temos que deitar nossa cabeça e falar assim: eu quero merecer encarnar no mundo de regeneração. O que eu estou fazendo para isso? Porque não adianta a gente chegar lá e falar: ai meu Deus, coitadinha. A gente tem que parar com isso. Porque o brasileiro tem muito isso, né? Ser coitadinho. O brasileiro tem essa mania. Nós temos que parar com isso. Nós temos que levantar e agir. O que a vida quer da gente é coragem. Por favor. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, terra do Cruzeiro do Sul. Daqui nós conseguimos avistar o Cruzeiro do Sul no céu. Esse é o símbolo da paz, da esperança, da evolução, do amor do Cristo. Tudo isso que eu falei para vocês está contido em um único livro, e tem muito mais. As imagens é que são fontes na internet. Então, gente, eu espero que vocês tenham curiosidade de ler esse livro, de despertar no coração de vocês a beleza da oportunidade que nos foi dada. Porque nós saímos de um tempo sombrio para um tempo de luz. O que nós vamos fazer com isso é cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês por me ouvirem e até uma próxima oportunidade. A seguir, elos que unem. Momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna.
É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, atua em nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas. Hora de agradecermos todas as bênçãos recebidas aqui nesta noite. Que os bons espíritos possam nos ajudar a pôr em prática todos esses ensinamentos recebidos. Que sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Deus, meu Pai, Jesus, mestre e amigo, agradecemos mais esta oportunidade de trabalho profícuo no bem. Que possamos continuar em sintonia com esses trabalhadores espirituais que nos proporciona essas bênçãos aqui nesta noite. Jesus, ajuda-nos a vencermos a nós mesmos e a buscarmos nosso crescimento moral e espiritual. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com seu manto sagrado hoje e sempre. Que assim seja. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar.
Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro, no dia 14 de junho de 2023. Boa noite e continuemos em sintonia com a espiritualidade amiga. Fiquem todos com Deus.